quarto fechado. No quarto fechado é que as coisas acontecem. Pensa comigo. Um bebê não nasce no dia em que a mulher vai para o hospital, você acompanha a sua esposa e tem o parto natural ou o parto cesariana. Não é aquele dia que o bebê nasce. O bebê nasce no quarto fechado. Sabe o dia que o seu problema é resolvido? Não é no dia em que você vai lá e bota a mão na massa e faz a coisa acontecer. Não, é no dia que você para, reflete, bem antes disso. E diz o que eu vou fazer, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Às vezes a execução do tempo da decisão pode demorar bastante. No caso de um bebê, 9 meses. Falo isso porque 30 anos atrás, exato em 1992, eu estava dentro de uma capela na escola Santo Agostinho, em Goiânia, e pedindo a Deus, pedindo a Jesus Cristo ali, olhava para aquela estátua e disse: Senhor, me ajuda. Mas não era uma oração, era algo realmente real. Não era uma prece, uma Ave Maria cheia de graça. Eu até lembro que não quis fazer isso. Era uma oração de verdade, saiu do meu coração. Aquele foi o dia que eu nasci. Anos depois, 1 ano depois, foi o dia que eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Exatamente 1 ano depois. A data em que eu comecei a me relacionar com o Senhor foi em 1992. Mas qual a data que ele começou a se relacionar comigo? Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Te conhecia antes que fosse formado no ventre da sua mãe. E antes disso, nesse tempo, eu te separei para um propósito, para uma missão. Aí fica a pergunta, já tenho 30 anos de relacionamento intencional meu com ele, dele comigo, muito antes da criação do mundo, ou muito antes de eu vir do meu pai e minha mãe terem a intenção. Ele já tinha um propósito para mim nessa geração. E o que faz com que a gente se aproxime mais dele enquanto a gente está vivo? O que faz que a gente seja amigo dele? Porque ele todo o tempo quer ser seu amigo, todo o tempo ele quer estar próximo, todo o tempo ele quer te aconselhar. Provérbios não, acho que 2 Coríntios 6:2 diz que o tempo da salvação é agora, não é amanhã, não foi ontem, é agora. É exatamente o momento em que a gente fala com ele. Qualquer problema, por exemplo, eu tenho as minhas metas aqui. E só hoje, só agora, eu vou deixar que a palavra impossível fique de lado e entregar para ele. Outra coisa importante, muito importante, que eu ouvia antes e hoje tem um significado real para mim. A frase dizia o seguinte: se você não nasce para servir, você não é digno de viver, né? Você não serve para viver. Você não nasce para servir, você não serve para viver. O que significa isso em outras palavras? Que enquanto mais você ficar preocupado com você, em se servir, seu sonho pessoal, mais você não vai servir o outro. Mais você vai ficar refém de 3 vilões. Olhando para o seu passado, você vai ficar em depressão. Olhando para o seu futuro, você vai ficar ansioso. E olhando para o seu presente, você vai ficar estressado, nervoso, irritado. Mas na hora em que você olha para servir o outro, o próximo, e o próximo é meus filhos. O próximo hoje é minha esposa. Na hora que você olha para servi-los, você passa a se conectar lá com aquele propósito. Jesus deu exemplo, ele não fez por prazer as coisas. Ele podia comer o melhor dessa terra,
podia ter tido o melhor dessa terra, o próprio Satanás ofereceu para ele, ou mesmo as pessoas ao redor, porque ele fazia tão bem para tantas pessoas. As pessoas traziam comida para ele, traziam dinheiro para ele, traziam roupa para ele. Ainda assim ele optava por acordar de madrugada. Ainda assim ele optava por subir num monte. Ainda assim ele optava por sempre estar conectado com a fonte. Sempre, 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 sempre conectado com a fonte. Optava por não comer. Optava por saber, por entender as respostas das necessidades do sistema de governo, necessidade das pessoas, o estresse de Pedro. Deus, o que nós vamos fazer? A gente tem que pagar o imposto. Usa a sua habilidade, vai lá e pega um peixe. Vai lá e pega um peixe porque... e paga o tributo para mim e para você. O que mostra que naquela época só Pedro e Jesus Cristo tinham mais de 21 anos de idade, segundo o antropólogo. O restante era tudo novinho. Tudo bem novinho. Acho que mesmo porque naquela época o pessoal não vivia muito tempo, não? Resumindo, a sua alma, a sua consciência é uma lâmpada que Deus usa para sondar dentro de você e para verificar as dores que você tem. Essas dores fazem com que você comece a buscar a sua fonte, a Ele, esperar respostas nele, esperar soluções nele, sabedoria nele, usar as conexões que Ele tem, o network que Ele tem. Faça isso. Mas isso é a data em que você, a data da solução dos seus problemas, é a data em que você busca na fonte, usando a sua lâmpada, a sua consciência para olhar para dentro e dizer, bom, é nele, por meio dele, para ele, que eu vou fazer isso, porque eu quero servir o próximo. Na hora que você fala isso, deixa de ser você. Se preocupar do seu, deixar de lado o seu passado, deixar de lado o seu futuro, a sua reputação, o seu presente. Todo o estresse, depressão e ansiedade vão embora. E você se conecta lá com aquilo quando ele começou a se relacionar com você. Antes da fundação do mundo. Antes que você viesse para o ventre da sua mãe. Na data em que você nasceu nele. Na data em que ele começou a se relacionar com você. Uma reconexão com o seu propósito. Servir. Fica a dica, se você não serve para viver, é porque você não está servindo. Você não está servindo, você está vivendo por prazer e não pelo propósito.